O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço, já não aguenta o repuxo. Cedo, na hora do chimarrão, o peão tira o chapéu pra fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o repuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia! Está começando mais um Devocional Maná do Sul. E para nós aí sempre é motivo de muita alegria estar na presença de Deus e também, né, junto aí com os nossos queridos irmãos e amigos, ouvintes. Sempre é bom começar aí o dia entre amigos. E esse momento aqui é um momento que nós podemos iniciar a nossa manhã, o nosso dia, a nossa semana entre irmãos, entre amigos. E também louvamos a Deus por este final de semana abençoado, final de semana de Páscoa, né? E a Páscoa é central no Evangelho. A Páscoa é uma festa central na nossa salvação, no Evangelho da salvação e na nossa fé. Então, tivemos a liberdade aí de celebrar esta grande vitória conquistada por Cristo na cruz do Calvário e confirmada no terceiro dia na sua ressurreição, confirmando aí que o sacrifício da sexta-feira foi aceito por Deus e Jesus recebeu a vitória não só para si, mas a vitória para toda a humanidade. Então, é motivo de muita alegria, né? Essa data que passou a Páscoa. Mas é isso aí, queridos irmãos. Nós vamos iniciando o nosso programa, né? Nós vamos até 7h30, mais ou menos, 30 minutinhos com o programa devocional Maná do Sul. E, como sempre, vamos iniciar aí com um belo louvor. Hoje, um louvor especial, Marcos Davi, Ventos do Avivamento. E um louvor bem compassado. Vamos ouvir um belo shot cantado aí pelo Marcos Davi. E em seguida estamos de volta. Vem soprando muito forte como em Pentecoste, um vento sobre o sul, vento do avivamento, vento de um novo tempo em nome de Jesus, vento que invade a fronteira, que abre a porteira, vem varrendo o chão, vento que muda a tua vida, vento que cura a ferida do teu coração. Ele vem e não demora, no romper da aurora, ao toque do clarim. Vem sarando a nossa terra, num brado de guerra, sopra até os confins. Esta paz que contagia é vento, ventania sobrenatural.
vento que traz paz e glória, vento que vai mudar a história de toda a nação. As muralhas vão cair, nada poderá impedir o vento do Espírito Santo pelos quatro cantos no sul do país. O vento do Espírito Santo pelos quatro cantos no sul do país. Vem soprando muito forte como em Pentecoste um vento sobre o sul, vento do avivamento, vento de um novo tempo em nome de Jesus. Vento que invade a fronteira, que abre a porteira, vem varrendo o chão. Vento que muda a tua vida, vento que cura a ferida do teu coração. Ele vem e não demora, no romper da aurora, o toque do clarim. Vem sarando a nossa terra, num brado de guerra, sopra até os confins. Esta paz que contagia é vento, ventania sobrenatural. Vento que traz paz e glória, vento que vai mudar a história de toda a nação. As muralhas vão cair, nada poderá impedir o vento do Espírito Santo pelos quatro cantos no sul do país. O vento do Espírito Santo pelos quatro cantos no sul do país. Daí estamos de volta com o seu programa Maná do Sul e já começo te fazendo uma pergunta já no iniciozinho do nosso programa. Você já parou para pensar que talvez a maioria das pessoas esteja interpretando errado os sinais do Apocalipse de forma equivocada? E se eu te dissesse que quando a Bíblia diz correr de um lado para o outro nos últimos dias, não está falando primeiro de avião, internet, tecnologia, mas de uma outra coisa muito mais profunda que isso? E mais, a Bíblia também mostra que nos últimos dias haveria uma fome na terra, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje, nós vamos começar um assunto novo e fortíssimo. O Apocalipse segundo a Bíblia. Então, queridos, Deus abençoe a todos os nossos irmãos que já estão aí acompanhando o Devocional Maná do Sul. Nós temos estudado aí os fundamentos da fé cristã, mas nós vamos estar começando uma nova sequência de estudos, que eu tenho certeza vai mexer aí com muita gente e até com a tua forma de enxergar os tempos que nós estamos vivendo. Nós vamos começar a estudar, não sei, de repente uma vez, 2 vezes por semana, mas nós vamos estudar o tema do Apocalipse segundo a Bíblia. Você vai aprender o que a Bíblia fala sobre respeito dos últimos dias. Mas eu já quero te dizer uma coisa logo no começo. O nosso objetivo aqui não é fazer sensacionalismo, não é especular datas, não é inventar coisas além daquilo que já está escrito nas Escrituras. O nosso propósito é muito mais sério, é entender pelas Escrituras quais são os verdadeiros sinais dos últimos dias. E eu já te adianto, muita coisa que as pessoas estão dizendo por aí sobre o fim dos tempos não está no centro da Bíblia e nem está explicado aí o que ela quis dizer, né? Hoje nós vemos aí muitos pensamentos aí que divergem, mas vamos ir atrás da verdade.
Nos últimos dias, aqui no Maná do Sul, como eu já falei, nós temos estudado aí fundamentos da fé cristã. Falamos sobre o amor de Deus, sobre a obra de Cristo, a salvação, né? Mas nós vamos continuar falando sobre esse assunto, vamos continuar falando sobre a palavra de Deus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Mas a partir de hoje, nós queremos abrir esse novo tema para ir estudando juntos, né? Vamos trilhando juntos, né, com aquilo que a gente já estava estudando. E nós vamos estudar o Apocalipse, por exemplo, Israel, as nações, a geopolítica, o sistema mundial, a globalização. Vamos falar sobre a inteligência artificial e movimentos que está marcando a nossa geração e vamos ver o que a Bíblia fala sobre tudo isso, né? Mas tudo isso com um compromisso que eu quero fazer com você. Ficar no limite daquilo que a Bíblia realmente fala. Porque o que importa, né, é o que a Bíblia fala, não o que os homens ficam imaginando, né? O que nos importa para nós é o que a Bíblia fala sobre o Apocalipse. E isso nós queremos passar para vocês. E hoje nós vamos começar com 2 textos. E eu queria ler aqui esses 2 textos. Daniel, capítulo 12, 4 a 10. E tu, Daniel, encerra as palavras deste livro. Até o fim dos dias correrão muitos de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. E Amós, capítulo 8, de 11 a 12, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Olha que negócio. Estes 2 textos já nos entregam 2 sinais fortíssimos dos tempos do fim. Primeiro sinal, né? Correrão de uma parte para outra. Muitos correrão de uma parte para outra. É isso que a Bíblia está falando lá em Daniel, né? Mas agora preste atenção nisso, porque esse ponto aqui ele é muito importante, irmãos. Quando muita gente lê esse texto, pensa logo assim: isso aqui está falando de avião, de carro, de internet, de globalização, de velocidade, né, da informação, da tecnologia. Porém, isso pode até estar envolvido no cenário das Escrituras, mas não está no centro da questão. E aqui está uma das coisas mais importantes que poucos conseguem enxergar. Correr de um lado para o outro não fala primeiro de turismo, nem de praticidade nas viagens, nem de tecnologia. O centro da ideia aqui deste texto é outro. O que Daniel está mostrando é que nos últimos dias haverá uma geração em crise, angustiada, inquietada, desesperada por respostas. É isso que ele está falando. As pessoas vão correr de um lado para o outro, porque o mundo vai se tornar cada vez mais confuso, mais pesado, mais ameaçador. Então elas vão começar a procurar explicação para o que está acontecendo no mundo. Ou seja, esse vão correr atrás de um lado para o outro, significa vão correr atrás de resposta. Eles vão correr atrás de direção, vão correr atrás de sentido, vão correr atrás de entendimento. E onde isso acontece? Nas Escrituras, nas profecias, na tentativa de compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Vai ser uma busca, uma correria atrás de conhecer, saber o que a Bíblia fala. Então esse contexto não está falando em deslocamento físico, correr de um lado para o outro. Está falando de busca de Deus, busca profética, busca espiritual. Eles vão correr de um lado para o outro querendo Deus. Mas isso não é tudo. Tem mais ainda um segundo sinal. E talvez esse seja mais sério ainda do que o primeiro. O conhecimento se multiplicará. Daniel falou isso, o anjo falou, né? Então aqui também existe muito erro, né, nessa interpretação. Muita gente diz, está vendo?
Isso aqui é a ciência moderna. Tecnologia, ciência se multiplicará, significa inteligência artificial, internet, os cursos, a informação. Mas embora até isso acompanhe o processo histórico, essa não é a interpretação central do texto de Daniel. Agora, vamos entender por que até o apóstolo Paulo teve que alertar a igreja contra a chamada falsa ciência, né? Daniel não está falando primeiro da ciência acadêmica ou da tecnológica. A ciência se multiplicará. Não está falando disso. Ele está falando do discernimento espiritual das profecias. Ciência, do ter ciência, discernimento da palavra. A ciência se multiplicar é a ciência da palavra. Ou seja, à medida que o fim se aproxima, aquilo que estava selado vai ficando mais compreensível para os sábios. Não porque Deus mudou a profecia e mexeu nas escrituras. Não. Mas porque os acontecimentos históricos, eles começam a iluminar aquilo que antes estava fechado para os homens lá no passado. É como se Deus estivesse dizendo assim: Daniel, agora tu não está entendendo, tu não vai entender tudo. Mas haverá um tempo futuro em que os acontecimentos, eles vão tornar estas palavras claras para aqueles que lerem, estudarem e buscarem. E é por isso que o texto termina dizendo: os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Então, esse conhecimento multiplicado também é tecnológico, mas acima de tudo, o entendimento espiritual dos fins dos tempos. É aqui que entra uma verdade fortíssima. O conhecimento correto das profecias é um antídoto contra o engano do fim. Paulo, como eu falei, já alertava Timóteo aí sobre isso quando ele fala da falsamente chamada ciência. Isso significa que nem todo conhecimento conduz à verdade. Nem toda informação leva para a luz. Nem toda análise do mundo é espiritual. Pelo contrário, muita gente até se perde justamente porque confia demais aí no conhecimento humano e não dá muita atenção à revelação de Deus. Por isso, no tempo do fim, o verdadeiro discernimento não será apenas intelectual, mas vai ser espiritual. E esse discernimento será indispensável para que a igreja não seja enganada. Agora olhe para o texto de Amós. Deus diz que enviará fome sobre a terra. Mas não é fome de pão nem sede de água, como diz as Escrituras. É fome de ouvir as palavras do Senhor. Isso é fortíssimo, irmãos. Porque mostra que os últimos dias não serão marcados apenas por guerras, por crises ou movimentos globais. Os últimos dias serão marcados também por uma crise de direção espiritual. Pessoas buscando o verdadeiro Deus, a verdadeira religião. As pessoas vão estar sedentas por verdade. Elas vão querer buscar resposta, vão querer correr por toda parte, mas terão dificuldade em encontrar a verdadeira palavra de Deus. E isso fala diretamente do nosso tempo. Nunca houve tanta informação, mas também nunca houve tanta confusão. Nunca houve aí tanto conteúdo para tudo quanto é lado, mas também nunca houve tanta superficialidade. Tanta gente falando uma coisa, outros desdizendo. Né? Nunca houve tanta gente, inclusive falando da Bíblia. Mas também nunca houve tanta dificuldade para saber quem é que está falando a verdade sobre Deus, sobre a própria Escritura. É um monte de gente com a mesma Bíblia falando um monte de coisa contrária. Né? Por isso esse estudo de hoje nos ensina 3 coisas. Primeiro, não podemos interpretar os sinais do fim de qualquer jeito. Nós temos que fazer isso com a Bíblia aberta
e temor. Segunda coisa, nós precisamos pedir discernimento espiritual. Porque os ímpios não entenderão. A Bíblia diz, os ímpios não entenderão. Mas os sábios entenderão. Né? Então, olha que loucura. E terceiro, nós precisamos amar mais a palavra de Deus. Porque se existe fome de ouvir a palavra do Senhor, então precisamos nos apegar mais à revelação divina, não desprezando a ciência, mas nós temos que entender aí que a palavra vai revelar. O crente dos últimos dias não pode viver de achismo, não pode viver de manchete, né? Não pode viver de rede social, de videozinho de profecia, o que vai acontecer, né? Ele tem que viver na palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente falando muitas profecias, muita revelação, mas eu queria aproveitar o estudo de hoje para te fazer um convite muito importante, né? Para você ler as Escrituras. E outra coisa, se esse assunto mexe com você, eu tenho uma coisa para você, né? Entender melhor os fins dos tempos. Se você quer aprender a enxergar a Bíblia com mais clareza, e principalmente se você deseja compreender como aplicar o modelo bíblico de Cristo para evangelizar e discipular pessoas com intencionalidade, eu quero te convidar para uma aula gratuita no dia 30 de abril, que nós marcamos. Nessa aula, eu vou mostrar com mais profundidade os fundamentos bíblicos da evangelização no modelo de Cristo. E como a igreja deve se preparar espiritualmente para viver com fidelidade os tempos finais. Então, se inscreve agora aí no link da descrição, vou colocar ali, vai ser um vídeo fechado, uma aula fechada, eu não posso falar aberto o que eu vou falar no dia 30. E a aula é gratuita, né? Inclusive compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa entender mais os conhecimentos da Bíblia. Porque não basta ficar falando aí do fim dos tempos, é preciso estar preparado espiritualmente para ele, né? E nesse vídeo eu vou estar contando bastante coisa, eu vou abrir bastante curiosidade a respeito desse assunto aí, dos fins dos tempos. Mas que Deus te abençoe, né? Que Deus te abençoe com tudo que você ouviu nesta manhã. E o nosso desejo aí é que o Senhor venha iluminar a tua mente, teu coração, e que você não precise aí ficar de um lado para o outro, como a própria Bíblia se cumpre, né? Muitos estarão de um lado para o outro, né? Querendo o quê? Querendo informação, querendo Deus, querendo revelação. E a gente vê aí tanta gente pulando de galho em galho, entrando numa... Olha, tem gente que nos últimos anos aí já mudou de igreja aí umas 4, 5 vezes, né? Então, o que é isso aí? Isso aí é desespero de pessoas querendo a verdade, querendo Deus, né? Mas a Bíblia não quer aí que você fique pulando de galho em galho, para lá e para cá, buscando, né? Com fome e sede da palavra do Senhor, né? A Bíblia quer te revelar, quer te dizer e quer te mostrar o caminho do Senhor, a verdade revelada do Evangelho. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos entregar nosso dia nas mãos do Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus nessa segunda-feira. E também vamos entregar aí o restante dessa semana que está abrindo aí com esta segunda-feira. Amém? Santo Deus, muito obrigado por esse final de semana abençoado que tu tem nos concedido. Este final de semana especial, o qual nós nos lembramos daquela grande vitória que tu nos concedeste na cruz do Calvário. E ao terceiro dia tu ressuscitaste, confirmando a nossa vitória e confirmando que Deus se agradou do sacrifício e confirmou a vitória da humanidade. Muito obrigado por tudo. Te pedimos a tua bênção nesta segunda-feira, nesta semana. Nós te entregamos, Senhor, nossas necessidades, nossos desafios nas tuas mãos.
E te pedimos, Senhor, abre os nossos entendimentos. Dai-nos, Senhor, sabedoria. Dai-nos, Senhor, a tua graça, para que possamos compreender, discernir a tua palavra, Senhor. Assim te pedimos, na certeza que tu nos ouves, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Se Deus nos permitir, até amanhã. Tchau!